Meu nome é Oswaldo Aulino da Silva, eu sou rio-clarense, nasci em 29 de novembro de 1949. Uma origem de uma família muito simples, lutando com as dificuldades da vida. Meu pai era ferroviário, participei como aluno da Escola Senai Ferroviária, fiz um curso de 3 anos, então sou também, como primeira formação, ajustador mecânico. Exerci essa profissão por 4 anos na Companhia Paulista de Estrada de Ferros, depois passou a FEPASA. A parte ginasial eu fiz no ginásio vocacional, que era uma escola muito interessante à época, era quase um semi-internato, mas nós tínhamos uma experiência muito boa de como preparar um cidadão. Depois que chegou a época do vestibular, eu trabalhava ainda na ferrovia e fui para o vestibular de Biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, fiz os 4 anos lá. Depois, meu primeiro emprego como professor na academia foi em Paraguaçu Paulista, na Escola de Agronomia, onde eu dei aulas lá de citologia, de genética, que para mim era um pavor genética durante a graduação, mas acabei dando aula de genética também. Dei aula de fisiologia vegetal lá em Paraguaçu Paulista. Depois passei quase que concomitantemente um semestre na Federal de São Carlos, dando aula também teórica na área de fisiologia. Depois o meu orientador, à época, o professor José Proença Vieira de Moraes, o PV, estava na Áustria, e eu fiquei substituindo as aulas teóricas. Quando foi em 1977, eu iniciei a dar aulas em Rio Claro, para o curso de Ecologia, recém-criado, foi criado em 76, também de Fisiologia Vegetal. Em 1978, passei a tempo integral na Unesp, aí deixei Paraguaçu Paulista e deixei também a Federal de São Carlos, fiquei em Rio Claro. A minha carreira acadêmica começou com o meu mestrado, foi logo depois do ingresso aqui na Unesp, com o tempo integral. Fiz o mestrado, depois do mestrado eu resolvi aceitar um convite que tive do professor Walter Whitford e fui para o exterior, na Sala Las Cruzes, no estado de Novo México, nos Estados Unidos. Permaneci lá por 1 ano como pesquisador convidado, onde aprendi muitas coisas. Trabalhamos numa pesquisa de longo termo no deserto de Chihuahua. Retornei dos Estados Unidos, lá também fiz 2 disciplinas que pude puxar como crédito na parte do doutorado. Eu já estava no doutorado. Fiz o doutorado aqui em Rio Claro também, na Unesp, terminei em 89. E continuava dando as minhas aulas, trabalhando com extensão, orientando alguns alunos, orientei algumas teses de mestrado, dissertações de mestrado e também tese de doutorado. Depois acabei também optando para a parte administrativa. Já tinha participado como coordenador de curso de graduação, participei de vários colegiados desde que assumi o tempo integral aqui na Unesp. Eu sempre participei de congregações, de conselho departamental, de conselhos de curso. Aí fui diretor do Instituto de Biociências por 4 anos. Voltei ao departamento e nesse período eu já estava trabalhando, antes de assumir a diretoria, nós tínhamos iniciados, eu e o Dair Corrêa Bueno, o professor Dair, fomos os protagonistas do início dos estudos de controle de saúva. E infelizmente, depois que eu terminei o meu mandato como diretor, a pesquisa tinha avançado muito, eu estava um pouco já fora do grupo, que aí já estava um grupo grande, e resolvi continuar fazendo minhas coisas no departamento de botânica. Em 2001 fui convidado também a assumir o cargo de secretário-geral da universidade, e permaneci por lá em São Paulo 4 anos, e quando estava terminando meu mandato me aposentei. E me aposentei por força das mudanças de leis de contagem de tempo. Eu já tinha passado por um período digamos, de pedágio no governo Covas e do Fernando Henrique.
E depois veio outro pedágio no governo Lula. E não quis arriscar. Então resolvi me aposentar em 2003. Terminei meu mandato de secretário-geral na Unesp em janeiro de 2005. Aí retornei a Rio Claro e hoje estou dando consultoria na área educacional e na parte de gestão administrativa e trabalho também com orientação de pessoas. Então hoje faço um trabalho um pouco acadêmico e um pouco na área de administração de pessoas. Na verdade, nós demos um grande ênfase a recursos humanos, né, na nossa administração. E tanto que a própria equipe, o Ramiro, que tinha indicado 2 psicólogas, nós fizemos um trabalho por uns tempos com a própria equipe, né? Eu, Zé Maria, Marinês e o Chaúde. Então esse trabalho ele resultou num comportamento muito interessante para nós. Nós começamos a valorizar mais o trabalho em equipe, dentro da administração, passamos a valorizar as pessoas, qualquer que fosse a função que estivesse desempenhando, passamos a reunir com os funcionários para poder, enfim, nortear aquilo que a gente gostaria, mas também dar a eles o respaldo necessário das condições de ambiente de trabalho que eles precisavam. E isso para nós foi muito bom, né? Nós temos quase certeza que quando nós deixamos a administração nós tínhamos um apoio muito grande de todos os servidores e também de muitos professores, né? O processo inicial de uma administração de um instituto do porte do Instituto de Biociências de Rio Claro não era tão simples, né? Pessoas já mais experientes tinham passado por essa função, por esse cargo, né, de diretor, e também enfrentaram dificuldades. E não foi diferente com a gente. Então nós tínhamos muitas dificuldades, por isso optamos em começar a trabalhar primeiro o grupo, fazendo um processo de desenvolvimento pessoal de dentro para fora, quer dizer, primeiro do grupo, do primeiro escalão administrativo, e depois estendemos para os outros funcionários da área administrativa. À medida que fomos fazendo esse trabalho, nós começamos a fazer um trabalho com os departamentos, né? Algo que estava difícil da gente conseguir era uma organização do ponto de vista do planejamento dos departamentos, em termos do uso dos recursos que também eram escassos. E nós tivemos adesão de alguns departamentos com muita ênfase, fazendo sua preparação, fazendo todo o seu planejamento de quanto ia gastar, por que ia gastar, e como que poderia ser distribuída essa verba ao longo do tempo. Isso nos ajudou muito na parte administrativa, porque nós tínhamos condições agora de prever quais eram os nossos gastos e como isso seria utilizado pela população acadêmica, né? O professor Zé Maria, apesar da rigidez com que ele agia, mas ele foi uma pessoa muito importante na parte de diretoria administrativa e que buscou também muitas coisas boas para o Instituto, né? Quando nós assumimos, o reitor era o professor Arthur Roquette Macedo, e que, palavras dele, ele vinha de uma certa indisposição na época com o Rio Claro, e por questões mais ou menos políticas, mas ele nos deu um apoio muito grande, né? Nós estamos com um problema sério de água aqui no nosso instituto, principalmente o departamento de biologia e zoologia, que era a parte superior do prédio principal, e também ecologia, sofriam de falta de água numa certa época do ano e num período do dia. E nós conseguimos um recurso extra da reitoria. O professor Arthur veio aqui, visitou a gente e acabou assumindo o compromisso que a gente pudesse construir um poço tubular profundo. Esse poço foi construído num ponto que nós escolhemos. Antes pedimos ajuda ao pessoal do Geociência, fizeram prospecção, mas só nós mudamos um pouco a distância do ponto que foi indicado. Mas tivemos sorte, ele acabou produzindo uma quantidade muito boa de água, fluxo muito bom. Não sei como que está hoje, porque ele requer manutenções periódicas, mas na época a água
segundo a análise da E, não precisou nem de tratamento, a agulha poderia ser usada diretamente. Então isso resolveu um problema sério nosso, né? Paralelo a isso, fizemos também um aumento do nosso RU, que já demandava um crescimento. Então conseguimos reformar toda a cozinha e aumentar um pouco o espaço do próprio restaurante, né, para atender os clientes. Os estacionamentos também precisavam ser ampliados, ampliamos estacionamentos, melhoramos a iluminação. Naquela tipo perimetral que existe hoje, né, conseguimos iluminar aquilo ali. Foi uma época também dando continuidade à gestão do professor Pagano nos projetos FAPESP para a estrutura lógica para informática. Então houve também um crescimento nessa parte, crescimento na biblioteca. Um marco muito importante foi a fusão das duas bibliotecas. Nós tínhamos uma biblioteca no IGCE e outra no IB, e a gente conseguiu juntar todo esse pessoal numa única biblioteca do campus, e foi um trabalho muito interessante. Contamos muito com o apoio do professor Silvio Brey e da vice-diretora à época, a professora Maria Rita. Tivemos um apoio muito grande deles para a gente poder fazer esse trabalho de ter uma única biblioteca no campus. Isso foi um ganho para toda a comunidade, inclusive para os funcionários. Nós postulamos isso como um marco de extrema importância. Depois, nós já estávamos já quase no final do mandato, nós queríamos construir um bloco didático que, na verdade, esse bloco saiu há um ano. Né? O bloco que foi construído próximo ali ao posto tubular profundo, já era um projeto que a gente estava tentando conseguir recursos, não conseguimos, né? O Departamento de Ecologia foi uma luta muito grande também e acabou saindo mais recentemente, né? E a gente vê que nem tudo corre na velocidade que a gente às vezes planeja. Foi uma experiência muito grande para mim ter participado como diretor do Instituto de Biociências. Eu jamais imaginava, naquela época que eu era lá um estudante do ginásio vocacional, que depois fiz Senai, que depois fui ferroviário, jamais imaginaria que um dia eu pudesse ocupar um cargo de tamanha importância, né, para a minha vida. E quando tive então a oportunidade de ir a São Paulo, trabalhar lá na Secretaria-Geral, como secretário-geral, lá também foi uma outra experiência administrativa que mexeu muito com a minha formação. Com base no trabalho que nós iniciamos aqui no IB, nós começamos também lá a fazer um trabalho com as pessoas inicialmente. Então nós partimos da organização da Secretaria-Geral, primeiro organizando pessoas. Foi um ano de trabalho, de orientações, de reuniões com os funcionários, até que nós conseguimos fazer uma mudança dentro da estrutura, que até recentemente a gente às vezes recebe correspondência, né, do pessoal de lá, dizendo que foi muito bom, aquela época foi muito boa para eles, né? Onde nós mudamos pessoas que eram líderes de grupos, conseguimos identificar outros líderes que estavam ali mais ou menos abafados, né? Essas pessoas conseguiram sobressair e o rendimento foi muito grande. Nós fizemos também uma dinâmica diferente das pautas de reuniões, porque era um gasto imenso de papéis lá na reitoria. Para se ter uma ideia, o Conselho Universitário, que tem um número muito grande de membros, gastava por reunião uma base de quase 400 folhas por membro, né, de papel. Então era muito papel e aquilo me deixava muito agoniado. E conseguimos jogar a pauta na internet. Foi muito bacana, tivemos um apoio muito grande do professor José Carlos Souza Trindade, o reitor, que nos deu carta branca para poder fazer aquilo que fosse necessário na Secretaria-Geral. Digitalizamos uma série de documentos, infelizmente não deu tempo de tornar tudo aquilo bem processado, mas também foi com a ideia de não perder a história da reitoria, porque todas as documentações estavam lá, estavam ainda na forma de papel, muita coisa se perdendo, e caso houvesse um sinistro naquele prédio, provavelmente perderíamos toda essa história documental. Então nós digitalizamos todo esse material, 25 anos de papéis digitalizados, né? E tentamos organizar esse material.
reformamos toda a Secretaria-Geral, trocamos mobiliário, arrumamos, estabelecemos estações de trabalho. Então não tinha mais os grupos vivendo isolados, mas era um grande salão, bem distribuído, muito arejado, com móveis novos, com locais adequados para a guarda de documentos. E, além disso, nós também buscamos uniformizar os diplomas da Unesp, porque cada unidade tinha um tipo de diploma e algumas unidades tinham um diploma muito feio. Então nós conseguimos estabelecer 3 modelos em termos de papel, né? Pergaminho mais 2 tipos de papéis, e que o aluno poderia escolher qual que ele iria receber. Mas, de qualquer forma, a estrutura e o design do diploma, isso aí sim nós conseguimos uniformizar, que também tinha diferença de uma unidade para outra. Esse trabalho também foi um trabalho meio árduo, porque a gente teve que discutir muito com os DTAs, que muitas unidades não aceitavam essas mudanças, mas acabamos conseguindo vencer essa etapa também. E falando em diplomas, dentro da Secretaria-Geral, um dos trabalhos que eu achei que foi muito marcante na minha passagem por lá foi o registro de diplomas, que antes levavam às vezes 7, 8 meses para que o aluno recebesse de volta o seu diploma registrado, e a gente conseguiu reduzir isso para 2 meses e meio, o que foi um ganho fantástico. Então, detalhando um pouco mais a minha participação dentro da Unesp, nessa parte administrativa, eu tenho a confessar que eu vivi uma experiência única na minha vida, mas que valeu muito. Muito obrigado.